Essa manhã pudemos compartilhar um pouquinho sobre a palavra do Senhor, no tocante ela ser uma espada, ela ser o dom que Deus nos deu para conquistar as promessas, o território que Deus tem para nós. Quantos estavam aqui de manhã, só para eu ter uma ideia aqui? Alguns, né? Então nós falamos sobre invista, insista e não desista. Amém? Então investir nas promessas de Deus, no território que Deus tem para você, seja cura, finanças, salvação de entes queridos, etc, etc, tal. Investir nas promessas de Deus, né? E conquistá-las. Essa noite eu vou mudar um pouquinho para poder cobrir mais chão hoje com vocês, mas creio que foi gravado. Então, se alguém está precisando, você está com a tua espada, mas ela meio que cansou, ficou cansada, eu creio que se ouvir a palavra de manhã, ela vai te animar para que você tire a espada e siga conquistando. Amém? Então, esse era o propósito de hoje cedo. Para os irmãos novamente, meu nome é Tony, Antônio para ser mais exato, né? Quantos Antônios nós temos na casa aqui? Então, esse nome foi me dado no México, onde meu pai era pastor missionário no México, e lá não podia pôr Tony, então puseram Antônio, porque Tony era apenas apelido para eles. E meu pai foi missionário por 3 anos no México, ele saiu da Califórnia, onde ele e minha mãe se conheceram, se casaram, eram americanos, são americanos, mas hoje se naturalizaram brasileiros, porque vieram para o Brasil em 1965, quero enxergar vocês melhores aqui, e vieram, então, em 65, eu tinha quase um ano de idade, minha irmã mais velha tinha 2,5, e viemos para o Brasil, viemos por Santos, o Porto de Santos, viemos de navio, não sabíamos com quem íamos encontrar, viemos pela fé, no caso eles vieram, eu vim de carona, né? E quantos aqui já descobriram que você não tem muita opção, quando você é pequenininho, você vai onde o papai e mamãe levam, né? Então, cheguei, então, eu falo português não porque eu sou brasileiro externo, sou interno de coração, né? Mas cresci no Paraná, mais especificamente em Apucarana, o norte do Paraná, depois, eventualmente, mudamos para Curitiba, fizemos parte de uma igreja lá, depois abrimos uma igreja filha, do outro lado da cidade, foi lá que conhecemos os pastores, né, Toninho, Jane, João, né, que estava em processo ali na época, de Deus estar dando esse presente para eles. Então nós temos a alegria hoje de poder estar voltando ao Brasil, porque já há 15 anos atrás nós mudamos para Orlando, para a Flórida, né? E moramos em mais de uma cidade na Flórida e depois ficamos os últimos 8 anos em Orlando, onde pastoreamos junto a uma igreja que Deus nos colocou ali, muito parecida em muitas coisas essa aqui, né? É uma alegria, um prazer. E hoje estamos em transição. Tiramos um ano meio sabático para poder concentrar em abrir uma igreja nos Estados Unidos com um pouquinho mais fogo que a gente conhece aqui do Brasil. Então nós cremos que Deus nos levou para levar um pouquinho do fogo daqui de volta, para que eles possam conhecer um pouco mais do que Deus está fazendo, né? E dar um pouquinho do saborzinho que nós temos aqui no Brasil. O brasileiro é um povo que ora. O brasileiro é um povo de garra. O brasileiro é um povo de compromisso. Sim ou não? Um povo que se ama, que se cuida, e às vezes, em países que se dizem desenvolvidos, vai se perdendo esse amor, esse compromisso. E glória a Deus por igrejas como essa, com a Aba, né, que está fazendo diferença. Amém? E hoje eu quero poder, no tempo que a gente tem, quantos concordam comigo? Até 11h59 é hoje. Não vou até 11h59, só se Deus quiser. Então, eu quero poder compartilhar um pouquinho algo que ajude você, pensando, puxa, se fosse a minha última vez que eu viesse aqui, o que eu deixaria de bom? Não que eu não tenha deixado, mas assim, o que a gente podia compartilhar que faz diferença, que está fazendo diferença, para que a gente possa estar, então, cumprindo o propósito de Deus. Quantos gostariam de cumprir o propósito de Deus para a sua vida? Amém? Eu também. Então, qual é o propósito que Deus tem para as pessoas?
Qual é o propósito que Deus tem para você? Qual é o propósito? Hoje eu vou apenas tocar uns pontos, mas eu creio que vai ajudar a dar um norte. Se você quer saber qual é o propósito que Deus tem para você. Amém? Então vamos orar aqui mais uma vez, pedir que o Espírito Santo siga dirigindo. Pai, em nome de Jesus, que Tu fales e que sejamos guiados por Ti. Eu peço que os olhos do nosso entendimento sejam abertos para perceber o que Tu precisas que vejamos e percebamos. E que possamos cumprir com sucesso, com êxito, o Teu propósito para cada um. Em nome de Jesus. Amém? Quantos podem dizer amém? Amém. Tem que sorrir, irmão? Eu estou brincando. Eu gosto de brincar um pouco. Eu estou sempre sorrindo, então tá bom. Eu gosto de brincar um pouquinho aqui. E glória a Deus. Amém. Eu estava entre três palavras que Deus tem tocado, a mesma palavra de manhã, uma coisa que Deus tem tocado, e a que eu tenho aqui está no celular aqui, e está aqui resumido alguns versículos que eu quero cobrir com vocês. Quantos sabem que para você descobrir o propósito de alguma coisa, você precisa ir para o inventor da coisa, a pessoa que projetou, a pessoa que desenhou. Ele sabe o propósito. É assim ou não é? Ele sabe como funciona um relógio, um celular, um avião, um motor. Essa pessoa que você precisa, ele projetou em cima de algo que ele tinha em mente. Deus tinha algo em mente quando ele projetou a sua vida. E se você é mulher, é tremendo o que ele prometeu. Se você é homem, também é tremendo. Se você é criança, jovem, não importa, Deus tem algo tremendo. E às vezes a gente se limita porque a sociedade diz, não, tem que ser homem, não, tem que ser adulto, não, tem que ser jovem. Quantos sabem que a sociedade coloca bastante expectativa? Sim ou não? Por exemplo, se você quer ser jogador de futebol e você tem 70 anos, fica difícil lá e fora. É ou não é? Meio que já passou, né? Porque exige o físico, exige a saúde da juventude. Mas os propósitos de Deus para você, eles continuam pela eternidade. Não para aqui, e não é só para agora. Ele quer que você usufrua de quem você foi criado a ser, pela eternidade. Então, quando nós queremos saber o propósito de algo, nós vamos para o início, aonde o homem foi criado. E nós sabemos lá em Gênesis, que Deus criou o homem com um propósito. Ele não estava lá dizendo, puxa, eu não tenho nada para fazer, já fiz tantas coisas, até já fiz a terra, fiz os macacos, fiz tanta coisa. Vamos fazer um bicho mais estranho que os macacos? Vamos fazer o homem. Foi assim que Deus fez o homem? Não. De fato, Ele criou todo o universo pensando no homem. Você sabia disso? Esses planetas, essas galáxias fantásticas, para ser um visual para a obra-prima dele. A gente não é nada em comparação a todo o universo, as galáxias e do sistema solar, a gente é miudinho que é a Terra, e da Terra, se você olhar de longe, você não vê ninguém, porque é muito pequenininho. Mas é a obra-prima de Deus, de tudo que Ele fez. Sabia disso? Ele fez tudo como visual, como que você pudesse ver, que diz que os céus declaram a glória de Deus. Então a gente tem um visual da glória dele em forma material. Imagina ainda no mundo espiritual que tudo é mais real ainda. As cores são mais brilhantes, os sons são mais lindos. Então, na nossa esfera material já é fantástico. Imagina na esfera de Deus, que é o mundo espiritual. Mas eu tenho boa notícia, vou dar uma dica para vocês. Jesus falou que todo o poder me foi dado, nos céus e na terra. Significa que nós temos acessos lá em cima, diante do trono, e aqui embaixo, aonde a vida é mais natural. Mas enquanto nós estamos aqui, já é bom descobrir o propósito. Quantos querem esperar só para conhecer seu propósito quando você chegar no céu? Vou esperar para chegar no céu para conhecer meu propósito. Não! Se você pode conhecê-lo aqui, você vai ser mais eficaz, mais feliz. Ah, é para isso que eu nasci. Então a Bíblia diz, sem delongar muito mais aqui, a Bíblia diz
em Gênesis que Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Gênesis 1:27. Nós fomos feitos à imagem dele. Nenhum outro anjo foi feito da imagem dele. Nenhum outro ser é um ser triuno. Você sabia que você é o único ser triuno que Deus tem? Como Deus é triuno, você também é. Deus é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, os três são um. Você é espírito, alma e corpo, e vocês três devem ser um também. Quantos concordam? Imagina que você veio para cá, mas deixou o corpo em casa. Deus o livre, né? Então, a gente é um, por mais que a gente se expressa, né, em três maneiras distintas, né? Mas, então nós somos feitos à imagem dele para seguir um propósito muito parecido ao propósito dele. Sabia disso? Os anjos não podem criar, nós podemos criar outras vidas. Quantos papais e mamães nós temos aqui? Você está parecendo o Criador, Deus o Pai, criando novas vidas, né? Então nós temos certas características que já nos fazem semelhantes. E antes do pecado a gente ainda parecia mais com Ele. E é isso que Deus está fazendo aqui. Um irmão resumiu o propósito da Bíblia. Se você for estudar a Bíblia, em 4 coisas. Eu vou apenas mencionar, porque é bonito e é bom, mas aí eu vou para um propósito ainda mais alto que esse. Primeiro, o propósito que Deus fez em criar o homem é para que o homem conheça a Deus. Quantos concordam? Você foi criado para conhecer a Deus. Sim? Amém? Então, até o Billy Graham, que morreu, disse que nós somos criados para conhecê-lo e para amá-lo e para termos comunhão com Ele. Esse foi o propósito primeiro que se deduz quando você olha e fala, não, pela Bíblia está certo. Deus quer que o homem conheça Ele. Segundo, que nós nos tornemos como Ele é. Não só fomos feitos, mas aí caímos, né, e morremos, e Deus está nos trazendo a ser semelhantes a Ele também, em todas as nossas formas. Então, para se tornar como Ele é. Em terceiro, para ser um instrumento nas suas mãos. Você foi criado para ser um instrumento de Deus. Deus podia fazer tudo sozinho, mas Ele tem mais prazer quando Ele usa a sua vida. Quando você é o que dá recado por Ele. Quando você faz e você se torna as mãos, os pés, a boca de Jesus. Amém? Ele tem prazer nisso. E a quarta coisa é que pudéssemos passar a vida dele para outros. O quarto propósito que esse irmão, Kim Malman, que colocou, ele é de Portland também, ele tem um instituto bíblico lá, então ele resumiu, a quarta coisa era que você pudesse passar a vida de Deus para outros. Isso a gente faz naturalmente e espiritualmente. Amém? Então esse é um resumo básico, mas eu quero ir um pouquinho antes disso aí. Há um propósito de Deus que está em Gênesis 1:28, e você vai ver esse propósito desde o início até a eternidade. E esse é bem interessante. Então, em Gênesis 1:28 diz que Deus abençoou eles, e Deus disse a eles, ou os homens, Adão e Eva, sede frutíferos ou fecundos, multiplicai, enchei a terra, subjugai-a, e tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os seres viventes que se arrastam, se movem sobre a terra. Deus deu domínio para o homem. Então, uma coisa que nós sabemos, que assim como Deus governa os céus, o mundo espiritual, Ele quer que nós governemos aqui o mundo natural. Ele deu domínio, que nós pudéssemos governar sobre os peixes, sobre os répteis, sobre tudo que se move. Está na nossa mão. Se a terra está como está, é responsabilidade humana. Nós que deixamos ficar do jeito que está, ou por bem, ou por mal. Sim ou não? Deus nos deu. Diz que os céus são os céus de Deus, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Está em Salmos isso, eu creio. Então, nós sabemos que Ele tinha. E sabemos que o homem tinha domínio. Ele era para governar as criaturas, a criação. Não diz lá que ele era para governar o seu irmão. Já pensou nisso? Não diz lá que ele era para ter domínio sobre outros filhos de Adão.
Interessante, né? A criação menos o seu irmão. Interessante, só deixar você pensar um pouquinho nisso. Bom, e sabemos que um dia nós vamos governar e julgar os anjos. Mas esse eu vou deixar o pastor explicar, que eu ainda estou querendo aprender melhor como é que vai ser isso. Mas está escrito lá. Então, um dia nós vamos governar anjos, né? Julgá-los, a palavra diz. Porém, voltando aqui para esse ponto, diz que o homem, então, executava os desígnios de Deus aqui na terra como representante autêntico de Deus. Governando como Deus governava os céus, o homem foi feito para governar. Diga comigo, o homem foi feito para governar. Outra coisa que o homem fazia todo dia, no frescor do dia, ele fazia o que com Deus? Ele caminhava com Deus. Quem gostaria de caminhar com Deus todo dia? Face a face, o rei lá dos céus e os reis aqui da terra se juntando. Já pensou? E tendo conversa e falando, nós queremos fazer assim, nós queremos dar um nome naquele bicho lá, aquele cavalo listrado de zebra. Então, conversando as coisas. E Deus se alegrando porque Deus deu ao homem o direito para nomear os animais. A terra Ele deu para nós. Ele deu o direito para a gente fazer dela algo que representasse o governo celestial dele. Mas também essa relação com Deus tem um outro nome. Quando você passa tempo com Deus e você ministra o coração de Deus e Ele ministra o teu coração, isso se chama ser sacerdote, o sacerdócio. Quando eu ministro a Deus e Ele ministra de volta a mim, eu sou um sacerdote. Eu tenho contato direto. Quantos aqui têm contato direto com Deus? Se você ouviu as boas notícias de que Jesus morreu na cruz, apagando o pecado, pagando o preço pelo pecado, pela sua vida, e você aceitou, mas Jesus, eu recebo esse presente do perdão dos meus pecados. Jesus fica com a tua culpa e você fica com a inocência dele. Quem acha que é uma troca meio justa? Não é justo aos nossos olhos, mas aos olhos dele, ele fala, olha, eu fico com a sua maldição, você fica com a minha justiça, a minha inocência. Nós somos justificados, perdoados. Amém? É como se você fosse inocente. Quantos aqui carregam a inocência do Senhor? Amém? Quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Jesus. Ele vê filhos perdoados, inocentes, santos. Amém? É uma coisa tão fantástica. Isso te dá acesso para que você pode, então, ter comunhão. Eu ando com Ele, eu ministro a Ele, Ele ministra de volta. E sabe uma coisa que o sacerdote também faz? Ele representa Deus às pessoas do seu lado. E ele leva as bênçãos, a palavra de Deus para as pessoas que ele ministra, e ele leva as petições das pessoas que ele ministra de volta a Deus. Esse também é um papel sacerdotal. Por isso que tinha sacerdotes na época. Então, o amar é ser um conduíte de Deus para as pessoas e vice-versa. Quantos oram por pessoas que você ama aqui? O ministério de intercessão é sacerdócio. Eu estou sendo aquele que carrega as petições para Ele. E Ele devolve a sua palavra. E eu declaro uma palavra de ânimo, uma profecia. Então, nós passamos a ser conduítes de Deus. E isso é ser sacerdote. Então, essas duas coisas nós vemos desde o início. O homem tinha essas duas qualidades. Foi o propósito pelo qual Deus criou. Depois nós vemos em Êxodo, capítulo 19, versículo 6, que isso também volta a ser lembrado. Quando Deus fala para Israel, agora uma nação, antes era apenas 70 pessoas, com Jacó, que desceram para o Egito, ficaram 400 anos ali, se tornaram escravos, Deus resgata eles do Egito, e agora ele tem uma nação toda só para ele. Ele diz para eles em Êxodo 19, 6, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa foi a mensagem que, então, Moisés precisava dizer ao povo. Vocês vão ser o meu reino santo, reis e sacerdotes. Nessa época não havia reis. Deus nunca tinha projetado que houvesse reis, um subjugando o irmão. Todos eram reis.
E todos eram sacerdotes. Como é que todos podem ser reis e todos podem ser sacerdotes? Mas o povo mais lá na frente diz, não, nós queremos ser igual às outras nações, nós queremos um rei que mande, e nós obedecemos. Eles não entenderam o seu papel, não entenderam o que Deus estava dando para eles. Eles abriram mão da primeira divisão, caíram para a segunda, para a terceira. Quantos estão entendendo? Abriram mão de estar ali direto. Então Deus queria ser o rei deles. E eles reinando com Deus. E eles abriram mão disso, perderam essa oportunidade. Também Israel perdeu essa oportunidade, não só quando pediram um rei na época de Saul, né? Que Samuel ungiu a Saul. Eles perderam essa oportunidade quando, diante daquele bezerro de ouro, né? Ouro, né? Diante daquele bezerro que eles construíram com o que tinha de maior valor humano ali, fizeram ali aquele ídolo, ali eles abriram mão do seu sacerdócio santo. Deixaram de ser uma nação sacerdotal e daí ficou relevado apenas para os levitas, os únicos que não se dobraram ao bezerro de ouro. Então, perderam duas vezes o seu propósito. Primeiro, Adão perdeu lá no Jardim do Éden, pecando e sendo então tirado para fora do paraíso. Depois agora Israel foi dado de novo o propósito original e daí Israel pega e não entende e não dá o valor e perde o seu propósito de ser reis e sacerdotes. Mas aí nós vemos mais na frente, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que Deus volta a lembrar e devolve à igreja o papel de ser reis e sacerdotes. Assim como ele tinha projetado desde o início, que o homem devia ser aquele que caminhava e ministrasse, fosse ministrado pelo coração de Deus e que cumprisse os desígnios de Deus como rei sobre a terra. Deus devolve isso para a igreja em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que diz, mas vocês são uma raça eleita, um povo escolhido, um sacerdócio santo, uma nação santa. Deus, a posse especial de Deus, que vocês possam declarar os louvores dele, que vos chamou para fora. A palavra chamados para fora é a mesma palavra igreja, ou eclésia, os chamados para fora. Deus nos chamou para fora para que voltássemos a cumprir o propósito principal. Primeiro, voltar a ter a nobreza de sermos reis, representantes fidedignos do Pai. E também sacerdócio, entrada livre diante do trono dele, abraçar ele, chamar ele de papai, de estar juntinho, de ser filho. Então, nós temos tanto a intimidade, como nós temos os desígnios a serem cumpridos como extensão dele. Que coisa fantástica! Então, hoje eu estou lembrando pelo seguinte, se você for para Apocalipse e ver como é que termina a coisa, vamos dar uma olhada em Apocalipse. Apocalipse 1, versículo 6. Lá diz como é que vai terminar o negócio para nós. Diz assim, e ele nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. Para ele seja a glória e o domínio para sempre, amém. Então, quando terminar tudo isso, Deus vai constituir ou estabelecer perpetuamente a coisa que ele quis fazer desde o princípio. Mas se a igreja entende o seu papel hoje, que já você pode começar a exercer esse papel, então você pode viver o seu propósito em plenitude. Eu sei que hoje isso aqui é um pouco vago, mas o quanto mais nós entendemos qual é o meu papel de ser rei aqui na terra, qual é o meu papel de ser sacerdote, aí que eu vou começar a sentir que, uau, agora eu tenho sentido de vida, agora eu posso cumprir. Deus não quer que eu seja apenas uma pessoa que sobreviva e que a vida seja, cheguei no céu por um milagre. Ele quer que você triunfe aqui na terra. Ele quer que você seja mais que vencedor. Ele quer que você viva uma vida abundante, não só no céu, mas aqui na terra. Jesus disse, eu vim para que vós tenhais vida, e vida em abundância quer dizer que dá
o suficiente para mim e sobra para eu abençoar outros. Sim ou não? Deus quer que você tenha em todas as áreas, que você seja uma pessoa segura. Eu sou filho do dono de tudo isso. Eu fui no casamento agora ontem. Foi ontem, né, bem, que nós fomos no casamento. E eu vi todos esses morros lindos que tem por aqui, né? Falei, meu pai fez tudo isso, olha só. Fiquei olhando aquilo lá. Ele fez, e se ele fez, ele é o dono. E se ele é o dono, adivinha só. Eu sou dono também. Por quê? Eu entendi a minha identidade. Amém? Então, é importante. Com o tempo que nós temos, eu não posso entrar em todos os detalhes. O que é isso? Mas à medida que você entende que você foi feito para ser um representante de Deus. Não uma pessoa que é cauda, mas sim cabeça. Uma pessoa que sabe para onde vai. Inclusive a palavra de Deus diz, conheceis qual é a vontade de Deus. Você sabia que Deus quer que você saiba qual é a vontade dele para a sua vida? Ele quer que você, é um mandamento, é uma ordem, conheceis a vontade de Deus. No Novo Testamento isso para nós. Então Deus quer que nós saibamos o propósito. Eu estou aqui para reinar, para cumprir os desígnios reais, né, do meu Deus, do meu Pai. Mas também para que eu seja sacerdote. Então Ele quer que eu tanto desfrute de uma vida bem-sucedida, né? Não que a gente não tenha dificuldades, mas que a gente vence a despeito das dificuldades. Nós vencemos, nossa família cresce, nós prosperamos como relacionamentos, nós prosperamos naquilo que nós empreendemos, porque Deus está conosco. Amém? Então nós temos essa bênção de realeza. Quando nós entendemos que somos cabeça e não cauda, começa a mudar as coisas. Já pensou se você entendesse lá no seu serviço que Deus te pôs por cabeça? E você não é apenas se você é empregado, eu sou um empregado aqui. Não, eu trabalho para o dono de tudo isso. Então, quando você trabalha no seu trabalho natural, você trabalha para como se fosse Deus. Como de certa forma eu sou dono junto disso. Eu trabalho com vontade, amém? Eu faço isso prosperar. Onde eu vou, as coisas prosperam, porque eu levo a bênção de Deus comigo, amém? Então que não seja só um cabide de emprego, mas que você faça florescer qual seja o empreendimento que Deus te dá naturalmente. Que você faça o melhor, que você faça Deus bonito, amém? Não é assim? Dar glória para Ele não é fazê-lo bonito? Então faça Deus glorioso. Se é professor, seja o melhor. Se é pintor, seja o melhor, amém? Eu faço Deus bonito em tudo que faço. Eu faço com nobreza, com realeza. E é mais atitude do que exatamente o que eu faço, né? Então eu preciso ter essa atitude de nobreza. Deus me tem por cabeça. Lógico que aí fora, e mesmo trabalhando às vezes com cristãos, nem todos te tratam com a nobreza que a Bíblia diz que você tem. Mas no seu coração você sabe que tem. Você é aquele que se destaca, porque você está seguro. Amém? Então esse é no natural. No espiritual, você é um sacerdote. Todos aqui são sacerdotes. Todos aqui foram chamados para representar Deus para uma outra pessoa. E no Novo Testamento, isso que eu quero então enfatizar um pouquinho agora, é o lado sacerdotal. No Novo Testamento, você foi chamado para ser igual àquele que é rei sacerdote, cujo nome é... Quem que é o rei sacerdote hoje? É Jesus, amém, amém? Então, nós representamos Ele. Então, o que acontece? Eu quero ser igual a Jesus, mas ainda não cheguei lá. Tem mais alguém igual eu que quer ser igual a Jesus, mas ainda não chegou lá? Estamos crescendo, uai. Tem mineiro aqui? Mas bate, né, os gaúchos. Estamos crescendo. Então não chegamos ainda à estatura dele. Mas o desejo dele é que você chegue à estatura para que ele possa confiar mais do seu reino nas suas mãos. Você sabia disso? Por que é importante que você cresça e se pareça com Jesus? Para que ele possa confiar mais. Imagina só, meu filho tem 4, 5 anos. E eu tenho um carro bem bonito, uma moto. Quem gosta de moto aqui? Eu tenho uma moto 1100. Qual marca aí? Me ajuda aí. Kawasaki. Imagina se eu boto meu filho de 6 anos, vai dar uma volta na minha moto de 1100 Kawasaki, né? Essas cilindradas.
é um perigo para ele, ele nem consegue colocar de pé. Tem muita gente fazendo Deus esperar. Eu queria dar umas voltas aqui nas bênçãos que eu tenho para você, mas você ainda está brincando com o brinquedinho. Cresça, meu filho, né? Ele brinca, Deus senta lá, pega, né? Ele dá aquelas coisinhas que a gente quer, que é temporal, mas ele está esperando que você cresça, porque ele tem umas motos grandes. Quantos estão entendendo? Ele tem bênçãos grandes, ele tem um reinado para ser feito e não quer fazer sozinho. Então, uma das coisas que eu digo para o pessoal que vai para a Disney, né, vai para Orlando, se eu te desse 2 tickets para ir na Disney, você iria 2 vezes separado ou levaria alguém com você a primeira vez? Imagina eu subir essas montanhas russas, né? Tudo sozinho. Ai, meu Deus do céu. E desço e faço daquilo, aquilo. Não tem a mesma graça que se eu levo minha esposa junto e a gente grita junto. Ai, meu Deus, o que fizemos, né? Entramos nesse negócio. Então a gente grita junto, a gente chora junto, a gente ri junto. Não é melhor? Por que para Deus seria diferente? Por que será que Ele criou você e eu? Porque a vida para Ele é bem mais divertida com você. A vida dele é bem mais significativa se ele tem o seu prisma, se ele tem o seu ponto de vista. E junto com você é melhor. Não é assim? Os papais que têm filhos aqui. O filho é mais teu, Toninho, ou mais a Jane? Você nem se sente ameaçado que o outro está beijando o filho. Não é mesmo? É produto nosso. Né? Não sei dizer quanto porcentagem de um do outro, mas é uma coisa divertida e a gente chora junto, troca a fralda junto, trocava, né, João? Então, faz as coisas juntas porque é uma coisa gostosa. Deus quer que você tenha com Ele o prazer de fazer as coisas que Ele faz, gente grande faz. Então, eu queria acelerar aqui um pouquinho e voltar para o propósito de, no Novo Testamento, de ser parecido, porque até que você cresça e se pareça com Jesus, você ainda está brincando com os brinquedinhos. Então nós temos lá em Efésios capítulo 4, aonde diz, o propósito de Deus é que todos nós cresçamos. Efésios 4, versículo 11 a 15, diz assim, eu vou ler aqui, diz, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos. Quem são os santos? É nós, é eu, você. Não está falando de time de futebol, não. Está falando de nós, amém? Se você é separado para Deus, você é um santo. A Bíblia até manda, sede santos, como eu sou santo. Então é uma ordem de Deus para todos os seus filhos, sede separados do mal, sejam limpos. Em outras palavras, sejam limpos como eu sou limpo. Quem quer ser limpo como Deus é limpo? Então você está querendo ser santo. É isso que ele está dizendo. Então ele deu esses 5 ministérios para aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. E o que diz aqui? Com qual fim? Versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Uma palavra meio chique, mas em outras palavras, para que você sirva, para que você cumpra o desígnio de Deus. Então Deus quer que todos os santos estejam no ministério. Todos estejam servindo. Quantos aqui estão servindo na casa? O propósito de Deus para você é que você sirva. Mas você precisa ser aperfeiçoado. Então por que Ele quer? Porque em servir e ser aperfeiçoado, veja só o que acontece. Onde é que eu estava? Versículo 12. Então vamos lá, voltando aqui. A gente vai ficando mais velho, as letras vão ficando menor, né? Então vamos ficando aqui, ok. Com o fim de preparar os santos para servir, né? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento no Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E eu vou parar por aí, dá para ir até o 5, né, o 15, que a gente vai crescendo na verdade, no amor, tudo isso. Mas em outras palavras, é que você cresça e pareça com Jesus. É o que está dizendo. Para que
ele não volte para uma igreja e fala, puxa, a igreja ainda está brincando de bonequinha. Ô, igreja. Eu queria casar com você, mas o máximo que vai dar é para brincar de boneca. Um brinquedinho. Imagina se ela tivesse crescido, já desenvolvida, parecida com Cristo, fazendo as mesmas obras que Jesus fazia, tendo o mesmo caráter, amando como Jesus amava, cuidando de vidas, amando. Uau, que noiva linda, ataviada, e até obras maiores, porque Jesus teve que ir ao Pai, e a gente terminou a tarefa que Ele nos deu. Já pensou? Que noiva linda! Será que Jesus, ou vou dizer ao contrário, será que a igreja está pronta que Jesus volte? Será que ela ainda está brincando com os dons espirituais para ela mesma, em vez de estar crescendo e multiplicando o reino de Deus? Quantos estão entendendo? Então nós vemos isso, eu apenas vou citar porque o tempo é curto, mas em 1 João capítulo 2, ela fala de 3 estágios do cristão. Você cai em uma dessas 3. Vamos ver qual que você cai hoje. Escreva a vocês, filhinhos, porque conheceis o Pai. Escreva a vocês, jovens, porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Escreva a vocês, pais, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Ele repete a mesma coisa de novo, acrescenta para os jovens, que os jovens conhecem a palavra, né? E têm vencido o maligno. Ele fala isso 2 vezes. 3 estágios, filhinhos, adolescentes ou jovens, né? E pais. Para que você se pareça com Jesus, precisa terminar de crescer. Enquanto eu sou um adolescente, conheço a palavra, estou vencendo o diabo, mas sou sozinho, eu ainda não cresci. O que faz a diferença de um adolescente para uma pessoa que tem o título pai? O que faz essa diferença? Quando você tem filhos, não vive mais sozinho para si. Você está vivendo para gerar vidas. Aonde você está hoje, meu querido, minha querida? Que estágio da sua vida cristã? A vida cristã espiritual, você que determina a sua idade. Paulo escreveu aos Coríntios, já era tempo que vocês fossem maduros, mas eu tenho que dar o leitinho da palavra de novo, porque vocês ainda estão repetindo os mesmos erros lá do começo, os mesmos pecadinhos de estimação. Quantos estão entendendo? Quando a gente começa a vencer, em vez de cair para as ladainhas do diabo, nós começamos a vencer o diabo, aí nos tornamos adolescentes. A palavra cresce em nós. Mas chega um momento que a gente fala, puxa, isso é tão bom, mas brincar sozinho é ruim. Vamos ter família, vamos ter filho, vamos ter... E é aí que crescemos e nos tornamos adultos. Então, voltando aqui para o propósito de Deus. Deus quer que nós cresçamos, que nós cumpramos. Blumenau, o Vale do Itajaí está esperando papais e mamães. Está cheio de cristão novinho. Não digo aqui todo mundo adulto, né? Todo mundo cuidando de alguém. Sim ou não? Então, se você hoje não está cuidando de alguém, está na hora de acelerar esse processo. Está na hora de se ingressar, né? Na escola de líderes, o que vocês chamam aqui. Eu quero crescer, porque eu estou cansado de brincar com esses carrinhos pequenininhos. Eu quero dirigir o carrão do papai. Amém? Eu quero fazer as coisas grandes. Eu lembro de as minhas irmãs brincavam de boneca. Quantos aqui já brincaram de boneca? Os irmãos deixam a mão para baixo. Quantos irmãs já brincaram? Ok? Brincou de boneca. Qual que é mais legal? Brincar de boneca ou ter uma criança de verdade? E fazer tudo, e pôr roupinha, e tudo que você faz nos cabelos. Ai, né, aquele cheirinho. Ai. Não é melhor que a coisa de verdade? Para ter a coisa de verdade tem que casar. Ou já ser adulto o suficiente que você cuida de criança dos outros, né? O que é de verdade não tem comparação. Dirigir um carro de verdade não se compara com um carrinho pequeno. Mas a criança não sabe. Muitos estão ainda brincando com coisinhas. E Deus está dizendo, eu preciso que a noiva esteja pronta, que ela cumpra o seu propósito. Eu quero reinar sobre a terra, eu quero mostrar minha glória. Eu preciso de gente crescida.
Amém? Então, todos cristãos deveríamos estar cuidando de alguém, pelo menos um. Todo cristão saudável. Todo pé de banana saudável produz um. Toda ovelha saudável naturalmente produz ovelhas. Não é mesmo? Então, se eu já conheço Jesus um bom tempo e ainda não está vindo fruto, algum problema precisa ser visto. Eu preciso ser sarado ou eu preciso decidir crescer? Então, ser maduro como Jesus é ter a alegria de ser pai. Hoje eu sou avô. Sou avô de um filho, né, de um neto. E que alegria, né? Ele parece mais do lado de lá da família, da que casou com meu filho, a minha nora. Mas ainda é meu neto, né? A gente pega com amor e lembra do tempo que fizemos a mesma coisa com o pai dele, né? De segurar e chora e não consegue falar porque está chorando. Daí ri, ele sorri. É tão gostoso, gente. Deus está dizendo, tem tanta bênção esperando vocês. Se nós crescermos e assumirmos o nosso propósito, Deus tem um universo para nós. Ele tem bênçãos que Ele só pode confiar para a gente adulto. Sim ou não? Deixa eu te dar um versículo aqui, finalizando. E eu nem vi que hora eu comecei, pastor, mas eu vou finalizar já. Salmos capítulo 2, versículo 8. Tem gente que já leu esse versículo, mas não significa nada. Não significa porque eu ainda não cresci. Só vai entender esse versículo se você cresceu. Vamos ver junto aqui. Salmo capítulo 2, versículo 8. Diz assim, peça a mim, e eu vos darei as nações da terra por herança, né? E as extremidades da terra por sua possessão. O que quer dizer isso? Peça a mim. Eu mal estou conseguindo ter uma casa, pastor. Eu queria ter uma casa, um carro, uma bicicleta. Eu vou pedir nação, nem entendo o que é isso aí. Mas se você soubesse que era seu direito de pedir as terras do mundo, as nações, as vidas que são mais valiosas ainda. Uau! Deus só está esperando que alguém peça. Quem vai pedir? Filhos e filhas espirituais de outros países. Já pensou? Você tem direito. Só não sabia, não pediu. Mas se você pediu, você não pode ir até lá, Deus manda eles para cá. Eu tenho filho haitiano, espiritual, ganhei para Jesus. Só que eu não fui para o Haiti para ganhar ele. Ele foi para os Estados Unidos e lá eu ganhei ele para Jesus. Eu tenho filho americano, eu tenho filho brasileiro, eu tenho filho da Europa. Quantos filhos espirituais você já pôde gerar em Cristo? Deus quer que você peça. Então, à medida que eu vou entendendo, Deus quer me dar as riquezas, e das riquezas o mais caro chama a gente. Sabia que no céu tem ruas de ouro? Quantos sabem que no céu está cheio de rua de ouro? Portas com pérolas. Aquilo não se compara ao mais precioso que tem no céu depois de Deus. O que é? Custou o sangue de Jesus. Custou o preço, foi o sangue de Jesus. Depois de Deus, o que tem de mais precioso no céu? Almas. Valem mais do que o ouro. Valem mais do que tudo. Então quem é esperto, né, como diz o carioca, quem é esperto, ele pede pelo que vale mais. Quando você olha, eu não quero a África ou a Europa, a terra, eu quero as almas que estão lá, elas valem mais. Quantos estão entendendo? Eu quero as nações até, eu quero filhos e filhas espirituais em todas as nações, ainda mais com internet. Agora ficou fácil. Eu não preciso ir em todos esses lugares, dá para entrar pela internet e já começar a alcançar vidas. A Bíblia diz, os cristãos dizem, e Daniel Kolenda, essas pessoas que ministram pelo mundo inteiro, diz que Deus está revelando aos muçulmanos em milhares. Eles estão tendo sonhos e visões de Jesus aparecendo para eles se convertendo, mas não tem um pai ou uma mãe espiritual que possa cuidar deles. Porque o povo de Deus não está se mexendo rápido o suficiente. E Deus tem pressa. Ele não quer ver esse pessoal ir para o inferno. Então ele mesmo aparece. Mas já pensou se tivesse pais e mães prontos para adotar esses filhos que estão esperando lá? Já pensou se tivesse eu e você? Quem sabe por internet? Vocês estão entendendo? Começar a discipular.
começar a alcançar essas vidas. Então eu quero trazer hoje, com o fechamento aqui, o propósito de Deus é tão grande, que se a gente não ver ele inteiro, a gente vai perder o bonde. E Deus quer que você nessa terra seja rei e sacerdote. Não um dia quando for para o céu, já. Que você tenha filhos e filhas, que quando nós os apresentarmos ao Pai, nós podemos mostrar os nossos feixes. A Bíblia diz que quem sai semeando com lágrimas, voltará com júbilo, mostrando os seus... Quantos sabem que às vezes cuidar de almas traz lágrimas? Sim ou não? Dá um trabalho, mas vale a pena. Criança dá trabalho ou não dá? Mas vale a pena. Vale ou não vale? Consegue, pastor Toninho, já imaginar como seria sem o João? Meu Deus, Deus o livre, né? Então, uma vez que você tem, você não quer outra vida. Não tem nada que substitua. Porque é assim que Deus quer. E se Deus desfruta desse amor paternal, quanto mais Ele quer compartilhar esse amor com você. Você e Deus gerando vida juntos. Já pensou? Ele usa a tua boca, Ele usa o teu jeito, a tua personalidade, mas a palavra é dele. Então juntos nós desfrutamos. Olha lá, Deus, que nós criamos juntos. Tu me usaste, tu convenceste o coração, mas agora esse é nosso filho. Geramos juntos uma alma. Até com os meus erros, Senhor, que Ele não copia os meus erros, que Ele copia mais, né? Mas a gente vai sendo transformado e crescendo para que possamos cumprir o propósito primeiro do homem, que é andar com nobreza, com realeza, junto ao Pai. Ser reis e sacerdotes, ministrando a Deus, mas também ministrando a todos aqueles que Deus concede ao teu cuidado. Quantos querem ter uma almazinha aí para cuidar? Se você não tem hoje, o meu papel aqui é dizer, cresça. Tem brinquedo melhor, quer dizer, não é brinquedo, né? Mas tem alegria maior. Cuidar de vidas é um privilégio. E se você já cuida de um, é fiel no pouco, Deus vai te dar mais. Quem é fiel no pouco, Deus dá mais. E pastor, agora eu chego na parte mais profética, né? E se os órfãos estão esperando lá fora? Estão só esperando que pais e mães espirituais se amadureceram e tivéssemos o maior avivamento do Vale do Itajaí. Porque não depende de um que é pai. Todos cresceram e se tornaram pais e mães, gerando com Jesus. Então o próximo avivamento não é de um Billy Graham, mas é de um corpo que se levanta como um. Cada um sendo ministro, cada um ganhando almas, cada um cuidando de uma família, várias almas, uma célula, um grupo como vocês chamam, cada lugar chama diferente. E daqui a pouco, igrejas. Imagina só, igrejas. Igrejas podem ser assim. Alguém que você pega, quantas células nós temos aqui? Grupos familiares, como é que chama? Crescimento? Quantos grupos de crescimento nós temos aqui? Faz assim, você tem o líder aqui. Imagina se você fizer o que eu fiz. Eu liguei o meu computadorzinho que eu tinha ali. Um filho na fé, lá de Guatemala, fazia célula comigo lá nos Estados Unidos. Ele participava do meu grupo através da internet. E naquela época ele precisava, porque ele não tinha onde receber. Imagina se cada célula que está aqui, cada grupo, tivesse um filho em outro lugar que fazia parte do seu cuidado. Já pensou? E já começar tomando as nações por herança. Deus fez fácil. Ele nos deu a internet, deu avião também, mas Ele deu a internet e nós podemos usar tantos meios para alcançar. Ele está dizendo, meus filhos, eu quero dar as nações da terra para vocês. Eu quero dar para as igrejas, essa igreja, eu quero dar as nações. 1000 pessoas é bom, mas é só um pouquinho, é o pico do iceberg. Tem muito mais para ganhar. Deus quer confiar. Eu creio que minha esposa trouxe uma palavra hoje de manhã, eu estou terminando, eu sei que delonguei um pouquinho, mas ela disse que Deus tem novas vestimentas para esse lugar. Novas roupas e muita festa, porque o que se faz na festa?
Aleluia, né? Deus tem festa de celebrar. E qual a maior celebração do que mais filhos? Do que ganhar uma cidade para Jesus. Amém? Junto com as outras igrejas, mas por que não aqui também? Amém? Quantos poderiam ver uma igreja aqui com 10 mil pessoas? Todo mundo que levantou a mão tem que ser um pai espiritual, ué. Senão não funciona. Então eu gostaria que você ficasse de pé comigo. E eu quero orar com vocês para que nós possamos ter uma revelação do que Deus tem chamado. As nações nos esperam. O Vale do Itajaí nos espera. A tua rua te espera. Tem filhos teus na sua rua, esperando o papai e mamãe. Então cantamos a música do mundo. Cadê mamãe? Cadê papai? Quantos estão entendendo? Está faltando os filhos de Deus se acordarem e falar, eu sou a resposta deles. Eu tenho filhos no meu trabalho, na minha rua. Eu sou a resposta dos órfãos que andam sem pais, que precisam conhecer Jesus. De manhã eu brinquei que a seara é grande, mas poucos são cearenses. O problema não está na colheita. O problema está em pessoas que não se despertaram para ser os trabalhadores, os pais, os que amam as almas e que Jesus fala, achei um parceiro. Esse sim é um rei e um sacerdote comigo. Amém? Quem quer ser posto por cabeça e não cauda? Amém? Deus quer te pôr por cabeça e não cauda. Ele quer te dar autoridade. Ele quer liberar unção. Uma unção tal que os mortos se ressuscitam. Uma unção tal que não haja aleijados. Que os hospitais começam a esvaziar-se. Ele quer fazer essas coisas. Mas ele precisa de gente que assuma o papel de papai e mamãe. Quantos estão entendendo? Senão vai ser um berçário enorme, não tem quem cuide. E Deus quer fazer uma revolução aqui nessa igreja, no Brasil e afora. Eu quero orar com vocês, Pai, no nome de Jesus. Nessa noite, Senhor, como igreja, Pai, que Tu faças a Sua palavra se tornar revelação. Pai, porque nós é que seguramos a volta, mais do que a Tua vontade de vir. Jesus, sabemos que Tu quer voltar para a Sua noiva, mas nós queremos terminar a tarefa que Tu nos destes. Queremos, Senhor, preparar uma noiva, Senhor, ataviada, Senhor, que se preparou, Pai. E por isso, Senhor, eu peço em nome de Jesus, que nessa noite venha a revelação de que Tu nos pusestes como reis e sacerdotes. Aqui está a resposta de muitas nações. Aqui está a resposta, Senhor, de muitos órfãos buscando pais e mães. Que acordemos, Senhor, dizemos, eu vou me levantar. Eu vou crescer e parecer como Cristo. Eu vou seguir o aperfeiçoamento dos pastores que me aperfeiçoam para a obra do ministério, que é gerar e cuidar vidas. Queremos, Pai, no nome de Jesus, que nessa noite venha a revelação, que nessa noite, Senhor, essa igreja seja uma das muitas que atendem o seu chamado, que dizem, desperte, 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 que o noivo está prestes a voltar, e que possamos levantar, Senhor, em caráter, em frutos, Senhor, e mostrar, Senhor, a Tua glória sobre a terra. Abençoa, Senhor, a igreja Aba. Abençoa os pastores, Senhor. Renova a força. Pai, uma nova leva de pastores se levantam nessa casa. Uma nova leva de pastores se levantam, Senhor. E não apenas para a colheita aqui, muitos para serem enviados, Senhor. Oh, Pai, que seja um adestramento, Senhor, para as nações. Mais do que tem sido, Senhor. Para que apreciemos, Senhor, a volta de Cristo, se possível for, Pai, que possamos ser aqueles, Senhor, que atendem o chamado de uma noiva preparada, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia. Queria chamar o pastor.